Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como o servo de Deus desliza e cai. Eu quero focalizar um fato narrado na Bíblia com o rei Amazias de Judá e trazer o assunto para um alerta a todos nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, você que está em pé, cuidado para não cair. Só se cai quem está em pé, porque quem já está no chão não cai mais. E há muito crente que já está no chão, não consegue vencer as dificuldades, não consegue ser fiel, por exemplo, nas reuniões, não consegue ter uma vida pessoal de oração, não consegue ter uma vida pessoal de leitura da Bíblia e intimidade com Deus. Uma grande parte não consegue ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, nem de longe conseguem ser fiéis a Deus no cumprimento do ID de Jesus, não evangelizam, não têm coragem, não sabem, não querem evangelizar, mas querem ser salvos. E eles acham que há segurança pelo fato de estarem na igreja. E muitas igrejas dão um falso guarda-chuva, uma falsa segurança de que se a pessoa está como membro vai ser salva. Não vai ser salva, sem fruto não tem jeito de ser salva. Crente carnal, para mim, não vai ser salvo. E o alerta é esse, você que está em pé, cuidado para não cair. Mas você já caiu, e agora? Pela misericórdia de Deus, clame a Deus para ver se levanta. Se alguém te ajuda, se o Senhor estende a mão para você, Ele sempre quer estender a mão. O problema é você ver a mão estendida de Deus para se levantar, porque se você já caiu, a situação está ruim demais, vai ser difícil levantar, e quanto mais ficar no chão, mais difícil vai ser você se levantar. A gente conhece a situação de doentes, um doente fica internado, muito tempo de cama, daqui a pouco ele não tem nem mais forças para se levantar. Isso é o que acontece espiritualmente com muitos crentes, quando caíram, e chega a um ponto em que a Bíblia diz que é impossível levantar. Hebreus 6, depois confirmado por Hebreus 10, é viver deliberadamente em pecado. Fica difícil, praticamente impossível você se levantar mais. Então, o alerta é para agora. Levante-se. Se você está caído, levante-se agora. Clame por misericórdia e ajuda de Deus. Agora, se você está em pé, não fique confiando na sua força, porque para a gente cair, basta pisar numa casca de banana, numa poça de óleo, basta levar uma rasteira do inimigo e a queda é fácil. E eu quero alertar, como é que a gente cai? Eu me lembro que eu levei um tombo muito significativo e forte, me machucou o ombro, eu fiquei por cerca de 2 anos com o ombro muito machucado. Na Argentina, era na neve, mas em alguns lugares a neve vira gelo, isso é o perigo. Na neve a gente anda, que é uma beleza, mas no gelo não, o gelo é extremamente escorregadio. Eu estava com uma bota que me fez escorregar, o óculos me enganou, eu escorreguei, caí, mas caí feio, direto em cima do ombro. Para cair, basta estar em pé. Você pode escorregar num gelo, numa poça de óleo, numa casca de banana. E vamos entender isto. O perigo é para quem está em pé. Não fique confiando em você. Você está em pé não é porque você é bom, porque você consegue, mas pela graça de Deus. E seja humilde e vigie todos os perigos, porque para deslizar é fácil. E eu quero focalizar então o rei Amazias, em 2 Reis, no capítulo 14, ele começou a reinar no lugar do seu pai Joás, que já lhe deu um bom exemplo. O Joás começou bem, era uma situação de crise. A avó do Joás matou toda a descendência real e se colocou como uma rainha ditadora, fazendo e acontecendo. A Atalia, ela era filha da Jezabel. E ela impôs, então, o terror, matando toda a família. O Joás foi escondido
pela sua tia Jeoseba, e por causa disso ele foi preservado. Começou numa situação difícil, depois, enquanto vivia o sacerdote Joiada, tio dele, ele recebia orientação, o governo foi muito bom. Mas o sacerdote Joiada morreu e o Joás escorregou, aceitou sugestões humanas, carnais, mundanas, de pecadores e se afastou do Senhor e morreu vergonhosamente. O Amazias viu aquilo tudo e não aprendeu. E o fim do Amazias foi exatamente igual ao fim do seu pai, porque ele não aprendeu a lição. Meu irmão, você já viu muita coisa, você ainda está vivendo acomodado de qualquer jeito. Cuidado, porque você pode deslizar e cair também. O melhor crente desliza e cai. Não se fie na sua força, na sua capacidade, na sua experiência, mas confie na misericórdia do Senhor. O versículo 7 diz que Deus estava abençoando muito o rei Amazias, tudo ia bem, o exército era poderoso, ele ficou muito forte, Judá se tornou um reino poderoso, e ele então foi a uma guerra, feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a capital, a cidade de Sela, ou Petra, aquela cidade encravada na rocha, e mudou até o nome da cidade. O Amazias obteve uma grande vitória e ele ficou cheio de soberba, cheio de vento, achando que era o tal. Olha aí o perigo. O perigo existe quando tudo vai bem. Quando eu pergunto a uma pessoa, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, então tome cuidado. Está na hora de vir um problema, uma tribulação, uma angústia, uma casca de banana. Se está tudo bem, se prepare, porque está na hora de um problema chegar. Uma enfermidade, um acidente, algo inesperado pode acontecer, um assalto. Quando está tudo bem, tome cuidado. Esse é o momento de tomar cuidado. O Amazias não tomou cuidado, ele se envaideceu. Eu venci uma guerra, eu sou o tal, meu país é poderoso, eu sou o tal. E então, no versículo 8, mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Pois é, Israel, reino do norte, estava mal. O Jeú já pegou o país enfraquecido, matou lá os descendentes de Baal, reinou, mas não foi um bom governante, não. O Jeú foi levantado por Deus, um militar, capitão de tropas, mas não fez um bom governo. O país se enfraqueceu. O filho dele, Jeoacás, foi pior ainda, o país se enfraqueceu mais, e quando chegou o neto dele, o Jeoás, o país estava muito mais fraco ainda. Israel, reino do norte, estava bastante enfraquecido. Aí chega o poderoso Amazias de Judá, vindo de uma grande vitória sobre os edomitas, e resolveu desafiar o Jeoás de Israel. Vem, vamos fazer uma guerra para ver quem é o mais forte. Reis às vezes pensam nisso, um bilionário que resolve criar um vírus aí para destruir grande parte da humanidade, é um sarcástico. Para ele se enriquecer mais, muita gente tem que morrer, e outros que não morrerem ficarem apavorados para ele poder se enriquecer e aumentar o controle, o domínio dele no mundo. Satanás não nasceu ontem. Desde antigamente ele já faz coisas desse tipo, como as que estão acontecendo em nossos dias, mas aquilo já aconteceu com o Amazias também. Satanás botou soberba no coração do Amazias. Vamos fazer uma guerra para ver quem é o mais forte. Israel, reino do norte, era um povo irmão de Judá, que estava no sul. Judá estava naquele momento da história mais forte do que Israel, por isso ele resolveu desafiar. O Jeoás tentou dissuadir,
nada disso, nós somos um povo irmão, nada disso, não vamos para a guerra, não. Mas o Amazias insistiu. A guerra é assim, você foge dela, é como uma briga, até ver que não tem mais jeito, aí você tem que enfrentar, porque se você correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Então, há uma situação em que não dá mais para fugir da briga. Há um ditado na minha terra que diz o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair dela. Ou seja, a briga é inevitável, não tem jeito, entre para vencer, para brigar e vencer. Não adianta ficar fugindo, correndo a vida inteira, porque se você correr, o inimigo corre atrás de você. Há uma situação em que a guerra é inevitável. E o Jeoás, a última coisa que ele podia querer naquela fase da história do povo de Israel era uma guerra. E muito menos uma guerra contra seu povo irmão. Ele não tinha nada contra seu povo irmão, Judá. Mas o Amazias, cheio de soberba, cheio de vento, o país enriquecido, abastecido, farto e cheio de vento, de soberba, resolveu desafiar o reino do norte, Israel, para uma guerra só para ver quem era o mais forte. Que absurdo. Bom, e foram para a guerra. E aconteceu o inesperado, o mais fraco venceu. Por que Israel venceu aquela batalha? Porque eles estavam defendendo a própria vida. Judá foi para uma guerra desnecessária, sem motivo, só para satisfazer a soberba do rei. Os soldados não lutaram com ânimo, não tinham nada para defender para eles e fugiram da guerra, derrotados os de Judá, e o Amazias foi humilhado. Começou uma vida de derrota. O Amazias nunca mais se levantou diante do povo dele, não recuperou a sua liderança, e no final a Bíblia diz que ainda depois da morte de Joás, ele viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás. O Amazias viveu ainda 15 anos humilhado, desprezado pelo seu povo, por fim perseguido, fugindo, se escondendo, e foi assassinado pelo seu próprio povo no fim. Isso, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, ainda viveu mais 15 anos humilhado. Esse é o retrato de muito crente hoje quando cai no pecado. Um líder, um pastor vai muito bem, aí se ensoberbece, cai no pecado de adultério ou no outro pecado com dinheiro, desonestidade, e depois que ele perde o moral, perde o respeito do povo, ele pede a graça de Deus, a unção, e aí ele não se levanta mais. É muito comum não se levantar mais. Meu irmão, você pode cair e conseguir se levantar, se for humilde, mas se você se ensoberbecer, pode cair de vez e não se levantar mais. O pior do que morrer é você viver humilhado muitos anos, como foi o Amazias, arrasado, destroçado, humilhado. É pior ainda sofrer humilhado e depois ainda morrer assim humilhado. Tudo isso pode acontecer com você. Hoje você está no Senhor, cuidado que não caia. Hoje você está bem no Senhor, mas não é por você, não se ensoberbeça. Se humilha a pedir a graça de Deus para servir, ser servo, ser uma serva. Não se encoste na igreja, não se engrandeça, não se sinta forte. Não é você que tem a força, é Deus. Então, cuidado para não se acomodar na igreja, se sentindo crente muito firme, muito forte. Não tem ninguém que fique firme e forte por si. Nós somos fracos, precisando da graça de Deus a cada dia. Só assim Deus nos mantém a cada dia, só assim eu tenho me mantido nesse tempo todo. Pela graça e misericórdia de Deus, não se sinta forte. Não queira ficar no lugar do Amazias, é queda certa, mas a queda começa com o deslize. O pior de tudo é que depois do primeiro vem o segundo tombo, o terceiro, e você não para mais de cair. Vai deslizando e descendo o resto da vida, vivendo uma vida humilhada. A sua vida vai ser humilhada
você vai viver muito triste por fim e para o inferno ainda. É muito triste você se ensoberbecer e começar a cair, porque depois do primeiro tombo vem o segundo, o terceiro e pode ser que não levante mais. Tome cuidado hoje, aceite o alerta de Deus, se humilhe e vá servir aos seus irmãos ao invés de se sentir forte na igreja. Muito crente está nessa situação e vai cair. E quando cair, pode ser que não se levante nunca mais. Será o seu caso?